Você sabia que você pode aumentar a sua fé? Você sabia que você pode dar um upgrade na sua fé? Você sabia que você pode atualizar a sua fé? Você sabia que a sua fé pode aumentar? É isso mesmo. Olá, amigos de caminhada, tudo bem com vocês? Se eu perguntar para vocês quem quer vitória, todo mundo vai falar, eu quero. Quem quer vencer as guerras e as dificuldades, todo mundo vai falar, eu quero vencer. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai mudar a sua vida. E além de mudar a sua vida, vai te trazer uma nova dimensão de batalha e de fé. É isso daí. Olha aqui, 1 João 5,4 diz assim, discípulo do amor diz, portanto, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É isso daqui. A Bíblia está dizendo, discípulo do amor, o apóstolo do amor João está dizendo que nós precisamos vencer o mundo, e a nossa vitória, ela é por meio da fé. Então hoje eu quero compartilhar com você 4 níveis de fé. O primeiro nível de fé é a fé zero. Isso mesmo, é a fé de Tomé. Tomé era um homem que andava com Jesus, viu Jesus fazer muitos milagres, viu Jesus ressuscitar os mortos, viu Jesus curar os enfermos, purificar os leprosos, viu Jesus dar vista aos cegos, viu Jesus dar ouvido aos surdos. Porém, quando Jesus ressuscitou, ele não tinha fé. Era tamanha perseguição, era tamanhas lutas e ele não conseguia enxergar esperança, ele não conseguia ver esperança. E ele disse assim, ele fez uma declaração sem fé nenhuma, olha, eu preciso ver para mim crer que Jesus ressuscitou. E se alguém falar que é Jesus, eu quero tocar nos cravos das suas mãos. Ele estava com uma fé zero. E você pode hoje estar com a fé zero também. Você pode melhorar a sua fé. É claro que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, ele foi ao encontro de Tomé e disse, Tomé, venha tocar aqui para você saber que eu ressuscitei, eu venci a morte. Pode ter certeza que a fé dele aumentou depois disso. O segundo nível de fé é homens de pequena fé, é a pouca fé. E esse texto bíblico foi quando os discípulos estavam atordoados, atormentados com uma grande tempestade. Eles estavam desesperados, achando que iriam morrer. Porém, eles viram Jesus andando sobre as águas. E uns achavam que era um fantasma, outros achavam que era alguém, não conseguiam discernir de tanta dificuldade. Tamanha era o seu desespero diante da morte. Porém, alguém, que o nome dele era Pedro, olhou e disse assim, Jesus, se tu és Jesus, faça com que eu vá até a ti. Me convide para que eu vá até a ti. E Jesus estendeu a mão e disse, vem Pedro. E Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Porém, num determinado momento, ele olhou o vento, a tempestade, e ele afundou, começou a afundar, e Jesus teve que segurar as suas mãos e salvá-lo. E logo Jesus disse, homens de pouca fé. O que é esse segundo nível de pouca fé? São aquelas pessoas que têm fé para dar alguns passos de fé, mas não têm fé para chegar até a sua vitória, não conseguem ver a sua bênção chegando. Eles têm fé para dar os primeiros passos no sobrenatural, mas não têm fé para chegar até Jesus. Eles acabam afundando, naufragando. E aí vem o terceiro nível de fé, que é a grande fé. E para exemplificar isso na Bíblia, é o exemplo de um centurião. O centurião romano era um homem que ele tinha muitos deuses gregos, era um homem de muitos amores, muitas mulheres, mas o seu servo, que ele estimava muito, ficou terrivelmente doente, e ele estava morrendo, e ele desesperadamente vai até Jesus e pede para que Jesus cure aquele seu servo. Jesus falou, claro que eu vou até a sua casa orar pelo seu servo. E ele, diante da santidade de Cristo, ele ficou envergonhado da sua vida de pecado. Ele disse, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa.
dê apenas uma palavra. Eu sei que assim como eu sou um centurião, eu sou sujeito à autoridade e eu sou um homem de autoridade. Eu digo vai e os meus liderados vão. E eu digo venha e eles vêm. Do mesmo jeito que eu sou um homem de autoridade, eu sei que o Senhor também tem muita autoridade espiritual. E se o Senhor dar uma palavra, com toda certeza o meu servo será curado. O Senhor nem precisa ir na minha casa, só o Senhor estender a mão e liberar essa palavra. E na mesma hora, Jesus disse assim, uau, eu não vi em Israel, e olha que Israel é a terra da fé, é a terra da Bíblia, é a terra das promessas. Falou, eu não vi nem em Israel uma fé do tamanho dela, um tamanho de grande fé como a desse centurião. Essa é a grande fé. Essa grande fé é aquela que obedece exclusivamente à palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir, e sobre a palavra dele eu lançarei o meu coração, eu lançarei a minha expectativa. Que é aquela fé que é para trazer a cura, trazer as bênçãos de Deus até a sua vida, para que você tenha a sua vida totalmente vitoriosa. E o último nível de fé é a fé sobrenatural. É a fé que está escrito no livro de Marcos. Jesus fala sobre os montes. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir aos montes transportar daqui e cair sobre o desfiladeiro. E ele diz assim, tende fé como a de Deus. Essa fé é a fé de Deus, é a fé para abrir o mar, é a fé para nós fazermos proezas espirituais, é quando você precisa de um grande milagre, de uma grande maravilha e você precisa pedir a fé emprestada para Deus. Eu estou trazendo essa palavra para você, para que você aumente a sua fé. Pedro, ele foi um homem de pouca fé, mas logo depois da ressurreição de Cristo Jesus, ele foi orar até o templo às 3 horas da tarde, e quando ele estava indo orando, ele viu um coxo de nascença. Ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. E ele já não era mais um homem de pouca fé, mas um homem de grande fé. E eu quero te convidar, dia 22 de setembro, eu vou dar uma palavra que vai transformar a sua vida em 2 horários, às 9 e às 18 horas, na rua Conde de Amadeu Barberini, e o tema da palavra é a decisão dos vencedores, a escolha dos vencedores, e você é o meu convidado especial, dia 22 de setembro, na rua Conde de Amadeu Barberini, e eu quero liberar essa palavra. Depois que você ouvir essa palavra, você vai fazer proezas e você não vai ter medo de nada. Deus abençoe você, conto com você e aumente a tua fé, hein? E sabe como você aumenta a sua fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu quero convidar você para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui no history. Você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram e eu vou estar postando todo dia uma palavra como essa aqui hoje. Um grande abraço, que Deus te abençoe. O nosso canal é o canal dos vencedores.